Olá, é sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. E hoje as pautas, além de lhe fazer sorrir, também vão pegar fogo. Nós vamos falar sobre ops! E de repente a memória falha, entre outros importantes temas. Você gostou? Então acomode-se na poltrona e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Eu sei, você está louco para saber quem compõe a sala de visitas mais colorida, mais perfumada e mais jornalística aqui do Rio Grande do Sul? Pois então vamos desvendar a dúvida. Ao meu lado, o analista Afonso Escosteg, o nosso vilão preferido. Muito boa noite, Afonso. Boa noite, Cris. Estamos aqui mais uma vez para fazer algumas provocações. Eu não disse, a coisa vai pegar fogo. Antes que eu me esqueça, o Afonso é presidente da Sociedade Sem Idadismo, porque idadismo é coisa de preconceito, é coisa de vovô, é coisa de vovó lá dos tempos de 1500. Também conosco a neuropsicopedagoga Neuci Teixeira, especialista em gerontologia. Que bonita de rosa! Sim, né? Dá uma aquecida no inverno. Aí para compor com a nossa colorida sala de visitas. Vamos falar então, ops! E daí, quando a memória falha... Eu queria dizer, mas não lembra mais. E agora? E agora, como é que faz a Neuci? Ela vem com uma resposta. A Neuci é aquela que salvaguarda o bem-estar, porque tudo começa na saúde. Falando em saúde, nós recebemos com muito prazer a cirurgiã dentista Cleide Fagundes Cornelli, uma cirurgia dentista integrativa, humanizada, que trata, que acolhe e que acaba com o medo do dentista, que você também faz coisa, é coisa do passado, né, doutora? Sim, total. Agora é um prazer estar aqui contigo. Eu digo que alguns pacientes até dormem na cadeira agora. Pois é, aqueles que morriam de medo. E eu até, falando nisso, posso? Pode. Você não pode? Eu até, óbvio, é tão verdade isso, que quando a doutora Cleide, ela sempre traz um chazinho especial, e esse chazinho é poderoso. Tem ervas, tem aquele concentrado que nos deixa de bem com a vida. Agora, o que não nos deixa de bem com a vida, Afonso, é o fogo das bets. Que negócio é? Como assim? Tu virou um incendiário? Não, tu sabe que, na verdade, nós vivemos um problema muito mais sério no país, na nossa sociedade, que vem de uns tempos para cá, que é a troca da moralidade pela legalidade. Tudo hoje se faz em nome da legalidade. Está na lei, eu posso fazer, mesmo que seja imoral, mesmo que seja um prejuízo para a sociedade. Nós temos diversas situações hoje na pauta do país em que todos se justificam porque está na lei. E muitas vezes a gente esquece que a própria lei é criada abrindo brecha para a prática da imoralidade. É o caso das bets. Quando nós tivemos um presidente interino que criou pela primeira vez em 2018 a primeira lei das bets, imagina que essa lei foi criada dando um prazo de 2 anos, renováveis por mais 2 anos, para que ela fosse regulamentada. Uma lei que não é regulamentada é uma lei permissiva, é uma lei que é como se não existisse, para inglês ver, como a gente dizia, né? Pois bem, passados 4 anos do governo seguinte, nada foi feito.
O presidente não regulamentou, não enviou projetos de regulamentação, o legislativo também não se preocupou, ou seja, nós passamos 5 anos, desculpem a expressão, uma verdadeira gandaia com relação à questão das bets. O que aconteceu? Elas tomaram conta, as pessoas diziam, está na lei, é regulado, as bets podem atuar no país. E aí, o que nós vimos? Grandes esportistas, jogadores de futebol, sendo garoto propaganda de bet, donos participando societariamente de bets, grandes redes de televisão, narradores famosos participando de sociedade de bets. Influenciadores, né? E agora eu ia falar nos grandes chamados influenciadores, que são más influências, diga-se de passagem, tomaram conta até que nós chegamos no caso agora da Copa do Mundo, em que uma rede de transmissão de streaming fez o que fez, né? Sabendo que Copa do Mundo é uma coisa que crianças assistem, querem assistir, ainda mais agora essa geração que nunca viu o Brasil ganhar, andava sonhando em poder pelo menos ver uma vez o Brasil ser campeão do mundo. Quer dizer, vão passar mais uns 30 anos sem ver, mas tudo bem. Do jeito que está, é outro assunto. Mas o fato é o seguinte, a grande preocupação, e é aí que eu quero lançar a situação, nós estamos em um ano eleitoral e imaginem essa gente toda aplicando dinheiro em financiamento de campanha. Para vocês terem uma ideia, a legislação brasileira eleitoral prevê que pessoas físicas, jurídicas é proibido, pessoas físicas podem investir até 10% da sua receita declarada no imposto de renda. Vocês sabem quanto mais ou menos um grande craque que tem aí fatura por ano 25 milhões, um grande narrador, se estima que ele ganha até 15 milhões por fazer patrocínio das bets. Eu declaro isso no imposto de renda, significa dizer que eu posso pegar 2, 3 milhões e começar a bancar a campanha de políticos que interessem, que mais tarde, não por um contrato assinado nem por nada, eles vão favorecer que essas situações continuem, vão tentar fazer projetos de lei liberando, flexibilizando. E imagine uma quantidade enorme de pessoas envolvidas com a bet, que lucram com essas bets, investindo em campanhas políticas. A grande colocação que eu queria fazer de perigo é essa: nós estamos diante de um risco eminente de financiamento de campanha através de dinheiro obtido com as bets. Fora o problema social, de saúde e uma série de situações que nós temos. E veja que elas só foram regulamentadas a partir de 2023, com um novo governo, e agora, no mês passado, que também se lançou um novo decreto regulamentando a questão das ilegais. Então isso é um perigo que por isso que eu digo, vai pegar fogo nas bets, tem que pegar fogo. Tem que pegar fogo. Porque nós estamos diante dessa inversão. Nós usamos a legalidade para justificar a imoralidade que corre nesse país. Prestou atenção, e também quero mandar um recado para os candidatos agora em outubro, que a geração que mais cresce é a geração 50+. E hoje no Brasil, aqueles votantes do público de 70 anos, eles já ultrapassaram os 1 milhão de eleitores. Então se liga, fica ligado nessa geração, porque esta geração, né, Afonso, é muito poderosa. Agora, falando em pegar fogo, em relação às bets, que o Afonso vai voltar a falar sobre esse assunto, imagina assim, eu estava me referindo à minha viagem e esqueceu, travou. Vou comprar um vestido bacana, botou no armário para sair com o namorado, com o amor, e daqui a pouco não lembra que vestido é. E de repente a memória falhou, Nilce, e aí o que acontece? Mas daí geralmente as pessoas entram em pânico. Sem dúvida. Eu antes de ir pra cá entrei. Ele já entrou. Não é uma questão feminina. O vilão masculino aqui também. Tu vai conversar, né, com uma pessoa, tá contando uma história, daqui a pouco o que eu tava falando mesmo? Verdade. Né? Que desagradável. E isso acontece, infelizmente acontece bastante. Agora, o que nós temos que primeiro pensar é o seguinte: esquecer, a falta de memória não é normal. Não é uma questão assim, eu envelheci, não é uma questão assim, mesmo eu idoso, eu tenho um limite entre o que eu posso considerar como normal
e o que não é mais normal. Então, assim, por exemplo, o que eu não uso, o que a nossa mãe diz? O que tu não usa, enferruja. Né? Sempre tinha esse ditado. Sim. Trabalhando na memória de vocês. Né? Dos ditados, o que não usa, enferruja. Então, assim, tem coisas que eu não uso diariamente. Por exemplo, o nome daquela pessoa que entra pela porta, ui, há quanto tempo eu não te vejo? E daí tu vai, tá, mas como é que é o nome dela mesmo? Já aconteceu com vocês? Né? Isso acontece muito. Eu frequentemente escuto nas minhas sessões, né? Eu não lembro. Acontece. É normal acontecer isso. E o que não é normal? É normal tu esquecer de pequenas coisas. O que não é normal é quando esse esquecimento começa a atrapalhar a tua vida diária, a tua funcionalidade, o teu dia a dia, as coisas que tu faz. Eu cheguei na geladeira. O que eu vim pegar mesmo? Opa! E agora, o que eu faço? E muitas vezes, esse problema, gente, não é só memória. Porque a gente fica muito focado na memória, mas e como é que está a tua atenção? Então eu chego em casa, largo a chave em cima da mesa, a bolsa na cadeira, eu chego correndo, cansado, vou tomar uma água. Eu vou me lembrar onde eu larguei a chave, onde eu larguei a bolsa? Será que isso é memória ou será que isso é atenção? Mas como é que a gente percebe o que a gente liga? O que é memória e o que é atenção? Quando eu faço um impulso. Por exemplo, eu larguei a chave e larguei a bolsa em um lugar. Por exemplo, o óculos em outro. Eu não prestei atenção, porque eu cheguei e larguei. Acho que tem que ter uma rotina, não tem? Então, justamente, o que acontece? Quando eu percebo, se eu já estou com o envelhecimento, uma coisa que é certo é que a velocidade da gente processar as informações, elas ficam mais lentas. Eu até falo com as pessoas assim, a gente se preocupa tanto com o colágeno que a gente perde aos 24 anos, a gente começa a perder. Né, doutora? E daí a gente chega e fica preocupado, né, gente? Não é só o colágeno, não. Perde tudo. A velocidade do processamento das informações também já começa a perder. E quando eu perco, é que nem um fio, né? Esse fio, como se ele fosse se desgastando. A elasticidade de... Então, aquela comunicação que antes é rápida, ela começa a ir mais devagar. Então, tu me faz uma pergunta, para eu te dar a resposta, ela vai levar mais tempo, porque ela entra, processa para sair. Então, ela entra, agora ela fica lá processando, né, no meu disco rígido, processando, até eu te devolver. Nilce, a gente quer recuperar o colágeno, mas a gente também quer recuperar a saúde da mente e do cérebro. Como? Não deixando o cérebro parar de funcionar, não entrando na zona de conforto. Gente, toda vez que eu entro na zona de conforto e que eu pego muitas vezes no automático, o meu cérebro, sim, ele para de funcionar porque ele tem que economizar energia para as outras funções do nosso organismo. Então, o que a gente tem que fazer? Desafiar sempre. Com coisas difíceis, não precisa ser difícil, mas coisas que eu não faço seguidamente. Como, por exemplo, vou soletrar de bem com a vida. Vamos soletrar, vamos pensar nisso. Daí eu vou pensando e vou soletrando. É uma atividade simples e que eu estou exercitando o meu cérebro. Se eu fizer todo dia isso, por exemplo, já deixou de estimular. Quantas vezes tem que fazer? Gente, assim, eu busque coisas diferentes por dia. 10 minutos por dia, tu fazendo uma atividade de estimulação cognitiva diferente do que tu faz sempre. Por exemplo, a tua área, digamos, é a linguagem. Você tem muita facilidade. Então, para ti já deixou de ser desafio. Por mais desafiador, tá na tua zona de conforto. Sabe o que eu faço? Não, olha, pensa... Não, eu vou pensar bem direito. Não. Tem criança na sala, cuidado. Não me deixa mal. É sério, é uma brincadeira que não chega a ser 10 minutos, mas é quase todo dia. Eu, quando estou dirigindo, eu vou olhando placas do carro e pego as letras iniciais e tento formar nomes ou frases. Perfeito. Esses dias eu encontrei J-A-E. É exatamente o nome do meu irmão. E eu pronuncio alto, ou seja, isso é um exercício que faz para o cérebro enquanto está dirigindo, está se distraindo e exercendo. Gente, assim, tudo, né? Essa memória que ele falou agora, que ele está fazendo, a gente chama de memória de trabalho. Por quê? Porque ele está pensando e resolvendo aquilo ali como se fosse uma bancada de trabalho, como se fosse a tua mesa aqui. Ele está olhando e está fazendo. Só que ele faz tantas vezes, todos os dias, entendeu? Que para ti já é comum isso, é fácil.
Então É tem que se fácil. desafiar. Então tem Então, coisas vou ter que novas. trocar de exercício. Sempre coisas novas. Continua com ele, mas começa de repente a associar aquela letra com um número. Começa a diversificar, a fazer coisas. Gente, é que nem dirigir carro manual. Quando tu aprende a dirigir, é um horror. É. Tu aprender as marchas, não é? Eu me lembro, era um horror. Tá? Depois que tu aprende, se tu pensar, tu erra. É Exato. verdade. Pois é. Agora o que tu... Vou botar a terceira, entra a primeira. Agora o que você não erra é continuando conosco. Em seguidinha, depois do comercial. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Você não tem noção do que rolou aqui enquanto nós estávamos em comercial. Mas é tudo coisa boa, tudo coisa agradável, tudo coisa de bem com a vida, inclusive do nosso vilão preferido aqui do De Bem com a Vida. Fala em coisa boa, fala em coisa agradável, quero mandar um abraço muito carinhoso aos patrocinadores do nosso programa. Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, Sinurgs. Movimento Sociedade Sem Idadismo. Preconceito é coisa do passado. Aí bateu aquela vontade de comer um churrasco com a moda gaúcha. Faça como o Afonso, vá na churrascaria Garcias, da Praia de Belos. Excelente. Excelente. Muito Aí eu bom. sempre saio de lá feliz, eu sempre saio de lá de bem com a vida. Quer escrever um livro? Bate na Casa de Escriba Projetos Literários. E também Unimundo, o seu momento é agora. Tu disse que ia nos desafiar, Neuci? Ia fazer uma pergunta? Aí eu disse. Então Porque a gente estava comentando, né? O que é normal da gente esquecer, até aquele limiar do que a gente pode esquecer que é normal, faz parte da vida, todo mundo, né, pode esquecer, e o que deixa de ser. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para vocês assim, ó, como é o nome do atual Papa? Como é que é o nome do Papa? Leão 14. É fácil. Ótimo, Leão 14. Perfeito. Não, né? mas tu perguntou o nome do O oficial nome- dele ou o nome não, pessoal dele? O nome papal, não Olha, nome complica, o papal. moço. nome do Papa. Tá, Leão 14. Tá, e se fosse o nome dele, qual seria? Nem imagino. Ai, Não gente, faz eu pergunta fiz. difícil, É. no início da semana. Não, Eu esqueci. Ai, gente, Eu por já ouvi, exemplo, mas não- então, por não gravei. exemplo, né, a gente esqueceu o nome dele, Não né, o gravei, nome de batismo. Mas o que acontece? A gente não escuta todo dia, a gente escuta uma vez só. Uma vez só. É normal, eu esqueci. Perfeito. Agora, se eu te perguntar assim, ó, pergunto para a pessoa, hoje, qual foi o teu café da manhã? O que que tu comeu? E daí a pessoa chega para mim e diz assim, ó, eu não sei. Aí vai fazer a oficina da Neuci, porque não Venha sabe o que pra tomou no café da manhã. Não, Sabe não, um aí, exercício que eu faço, Mas, meu gente, é muito Falou em comum. comida, sabe um exercício que esse eu faço todo dia mesmo. Eu, quando acordo, a primeira coisa que eu tento me lembrar é o que eu jantei. Perfeito, ótimo. O que eu jantei ontem? Uhum, o que tu jantou ótimo. ontem? Porque eu fiquei curiosa. Uma bela de uma feijoada, sopa de feijão Ah, que eu de tinha noite, feito. Nossa! Bom, Faz alguns ótimo. anos que não como Falando em à feijoada, noite. doutora Cleide, e a questão da mastigação. Gente, eu estava lendo o que a produção me passou. A gente não tem noção do quanto a mastigação é importante e a gente não mastiga, a gente faz tic-tic-tic e engole. Como é que é isso? Eu desafio meus pacientes, principalmente os novos, a mudar, quando estão com a mastigação errada, a fazerem a mastigação correta, porque é uma coisa que a gente não aprende e muitos dentistas não revisam isso e deveria ser obrigação de todo dentista ajudar o paciente a corrigir a mastigação. Então, assim, ó, é através dos alimentos, né? Então, é um desafio, tu começa lá. Tá com a dentição completa, tu tem que ser desafiado a novos alimentos. Então, variar o prato.
prato tem que ser variado e tem que ter mastigação. Aí o que que acontece? Eu como o que eu gosto. Sim. Geralmente o cérebro avisa que eu como o que eu gosto porque é o que é mais fácil de comer. Então, por isso que é um aprendizado. A criança nasce e os pais têm que ensinar, os educadores têm que ensinar o que é bom para a saúde, tá? E que vai começar pela mastigação. E isso vai evoluindo. Aí chega a fase em que a gente deve economizar os dentes. E como Economizar os dentes, porque os dentes também, como a saúde muda, assim? a gente enfraquece, os ossos enfraquecem, os tendões enfraquecem. A comida não pode ser tão dura, sabe? Então, tu tem que começar a cuidar. O cálcio, as mulheres na menopausa, o cálcio, o colágeno, a proteína, tudo que faz com que o dente fique mais forte, ou as gengivas, começa a não ser tão bem absorvido pelo organismo. Então, assim, todas essas coisas vêm também de uma mastigação correta, do alimento correto, sabe? Aí tu diz assim para o paciente, mastiga, aí o paciente não consegue. Eu faço meus pacientes comerem no consultório, para saber como é que eles mastigam. Tem lanchinho? Eles levam um lanche para eu ver como é que é a verdadeira Eu mastigação. não conhecia E se isso. está errada, a fonoaudióloga vai nos ajudar. O fisioterapeuta oral vai nos ajudar. Não é o dentista que vai corrigir isso. A gente coloca aparelho, coloca dentes faltantes, coisas assim, mas o fonoaudiólogo, o dentista, vai corrigir. Cleide, quero lhe fazer uma pergunta. Não é incomum, a partir dos 70, 80, a gente ter uma falha dentária. Faltando um dente ou dois dentes, isso complica a mastigação? Total, não pode faltar. Tá, mas e aí? Tem que corrigir, tem que colocar, se não for de uma forma ou outra. Agora, tudo é implantes. Mas existe N trabalhos que recolocam, muito mais simples, tá, o dente faltante. Não pode ter dente faltante. Sabe uma técnica interessante, doutora, que eu uso, aprendi recentemente, no ano passado, que chama-se Mindful Eating, que é exatamente o prestar atenção, o comer, prestando atenção na mastigação, na textura dos alimentos, porque às vezes a gente bota coisas misturadas com texturas diferentes. Menos líquido. Sem líquido, eu não tomo líquido. A saliva e principalmente uma coisa que a gente vê hoje, que é apavorante, eu vejo onde eu almoço com os colegas, todo mundo pendura o celular na parede, fica comendo, olhando o celular. E desligar o celular. E tem que desligar, prestar atenção, principalmente na mastigação. Exato. Eu estou comendo, absorvendo aquele alimento e mastigando, e a gente acaba mastigando de 30 a 50 vezes. Desculpa até, mas eu estou falando, vou aproveitar o gancho, já que a gente também está falando em memória, em estimulação, né? Tudo isso que vocês estão falando, a gente prestar atenção no que está comendo, já é uma estimulação cognitiva. Porque o que tu está trabalhando também, o sensorial, porque tu está sentindo o cheiro, né, do alimento. Que alimento é esse? Textura. A textura, o teu paladar, o gosto. O que isso me lembra? Memórias, né? Memórias. Não, é uma riqueza. E também para falar, porque com a idade a gente vai ficando flacidez e até mesmo para tu poder falar, pronunciar algumas palavras. Então, da importância que é tu mastigar, corretamente, ter, né? Não comer muito alimentos, né, que são liquidificados, né, que vão ali, que ficam muito a papinha. Não, gente, até pro idoso. Dê alimentos onde ele vai fazer um movimento com a língua, né, doutora? Com os dentes para comer. E, doutora, assim, ó, de repente, a pessoa na geração 50 a mais, ela está acostumada a comer sempre a mesma coisa. A senhora disse que tem que variar. Tem que variar. Tá. Mas como é que ela começa a prestar atenção que a mastigação que ela vem trabalhando não é a correta? Geralmente tem sintomas, né? Dor. Tipo, dor onde? Azia. Como assim? Dor na musculatura. Nós temos um grupo de músculos sempre pares, que são os responsáveis pela mastigação. Masseter, temporal, um lá dentro que é chamado pterigoideu medial, o outro mais profundo. E isso faz com que toda aquela engrenagem abra, fecha, tem que ser balanceado. Quem tem todos os dentes e tem o sorriso correto, não significa o sorriso perfeito. Eu sempre digo que a perfeição é para cada um, é uma coisa... Agora, correto é todos os dentes se tocam deste lado, todos desse lado. Eu mastigo desse lado, esse aqui descansa.
eu mordo com os da frente. E essa engrenagem funciona assim. Aqui não dói, não machuca. Se eu mastigar assim, isso era uma mastigação antiga. É errada, é para quem usa prótese total. Para não sair a prótese do lugar. Não existe quase mais isso. Então, o correto é balanceado. A gente não caminha pulando com os 2 pés. A gente não mastiga com os 2. A gente faz isso. Mordeu na frente, mastigou. Isso não dá barulho, isso faz com que tu coloque a língua no lugar correto, o ombro não machuca. É uma engenharia, É uma engenharia, tu fica na postura correta para mastigar. Então tu tem que prestar atenção quando tu come. E as pessoas não têm esse tempo, não dispõem esse tempo. E depois reclama que não tem saúde. A saúde começa pela boca. E também quer ter uma vida magnética. Aqui a gente traz segredos, revelações, expertises e ciência para que você fique de bem com a vida. Quer ter uma vida magnética? Então confere o recadinho da nossa professora Kátia Fleck. A dica de hoje vai ser uma pergunta para você começar o seu dia. Como eu posso ser mais feliz no dia de hoje? Traga alegria para o seu dia. Bora lá? Eu sempre digo que viver bem, viver em saúde, viver em felicidade não é obra do Papai do Céu. Não é obra do acaso, é uma questão de decisão. Cuide da saúde do seu cérebro, cuide da saúde da sua boca e também tenha atenção na hora de fazer esses joguinhos bets. Eu não jogo, mas eu tô inteira nessa campanha da Sociedade Sem Idadismo. Doutora Cleide, muitíssimo obrigado. Valeu! Professora Neucinha, que fez um sucesso na 27ª semana. Obrigada. Sucesso absoluto. E ao meu querido vilão preferido, Afonso Skostek. E a você, uma semana absolutamente de bem com a vida. Voltaremos.